Sejam bem-vindos ao Missão Musicast, o nosso podcast, né, Fonza? É isso aí. Aliás, hoje aqui vamos brindar Fábio Fonzari, ao lado podre da música. Ao lado... Não. Vamos brindar a coisa boa. Nossa. A nós. Ao nosso primeiro... Boca aberta, cadê a sua? É o nosso primeiro episódio dessa decente, nova fase. Né? É. Que a gente parou e... Quer dizer, ainda tem muita coisa a melhorar também, né? Mas a gente chega lá. É isso aí. Hoje vamos falar sobre o lado podre da música. Foi um tema que a gente soltou lá, fez uma enquete e a galera queria que a gente falasse. Então separamos aqui, cada um de nós separou alguns tópicos que a gente acha que são o lado podre da música. Ó, o Afonso já quer causar polêmica. Não é causar polêmica. Lá, fala. É que assim, ó, depois que você entende o mercado, como é que as coisas funcionam, você vê que não existe lado podre. Isso aqui é um negócio e cada parte do negócio quer tirar o seu lucro. Uhum. Então ele não abre... Tipo assim, às vezes, olhando o lado dele, por exemplo, um exemplo entre nós dois, às vezes pra eu ver o meu lado, eu tenho que ignorar o seu. E aí pra você, isso é o lado podre da música, entendeu? Mas na verdade eu só tô garantindo o meu pão. Quer dizer, é polêmico isso. Nossa, mas ó, o que eu penso, pelo menos, sobre essa perspectiva que você falou. Qual que é o lance? Por exemplo, eu entendi o que você falou, que tem um viés mercadológico da coisa, lógico, capitalista, e isso em si vai impactar. Mas, por exemplo, se eu quero vender essa caneca, então imagine que eu confeccionei essa caneca, ela teve um custo pra mim de confecção de R$10. E aí, eu quero vendê-la por R$30. Você tem R$30 na sua mão. A hora que eu te ofereço a caneca, você pode pensar, cara, pra eu fazer uma caneca, pra eu confeccionar, pra eu comprar uma máquina, eu vou gastar muito mais do que R$30. Então, a caneca que o Gabriel tá me fornecendo, ela vale mais do que R$30 pra mim. E por isso você topa a troca. E pra mim, eu sei que a caneca custa só 10. Os seus R$30 valem mais do que os 10 que eu tive de custo. Logo, gera valor pros dois lados. Sacou? Então, eu não sei se eu concordo muito com o lance de, tipo, talvez não... Eu acho que o lance é, na minha cabeça, meio que o oposto. Por exemplo, se o artista pensar que ele precisa lucrar e o contratante não... Eu acho que pode dar algum bizil, assim. O que acontece é o seguinte, negócio bom é quando o negócio é bom pra todo mundo que tá participando. Sim. Bom pro contratante, é bom pro artista, é bom pro público. Sim. Esse é o negócio, entre aspas, perfeito. Sim. Ou pelo menos que deveria ser, né? Mas nem sempre é assim. Sim, então, e aí pra mim já começa o primeiro ponto aí. Que pra mim, que o mais lado podre da música é que ele é muito bagunçado. O ramo musical é um dos mais bagunçados que existem, na minha percepção. Porque não tem muito conhecimento sendo gerado sobre. Se você pensa, por exemplo, eu quero ser médico. Você já sabe, todo mundo sabe qual é o caminho. Sabe? Verdade. Agora você fala, eu quero ser músico. Aí todo mundo fica, mas e aí? Eu tenho que fazer uma faculdade? Isso é verdade, cara. E aí isso em si faz com que as pessoas que estão dentro do mercado não sabem como que funciona. E aí o troço todo fica bagunçado, porque a pessoa que é lá de dentro, que deveria saber como funciona, não sabe. Um médico não vai chegar, por exemplo, numa faculdade e falar assim, então, sabe o que é? Eu queria uma bolsa, porque um dia eu vou ser um médico de sucesso. E quando eu for um médico de sucesso, eu vou voltar aqui e vou te ajudar. Ele não faz nem sentido. Ou senão ele vai chegar assim, eu tô preparado pra ser um médico de sucesso. Eu nasci para ser um médico de sucesso. A minha cirurgia é a melhor que você vai ver nesse Brasil. Já tô pronto. Só que qual que é o ponto? Essa mesma pessoa que não vai fazer isso na faculdade de medicina é a que vai bater na porta do estúdio e vai falar assim, tô pronto para fazer sucesso. Nossa, eu sou muito talentoso. Só que ela não entende que tem todo... É uma carreira, não é que chama carreira. Não é só uma coisa que que a maioria da galera não entende é que não é só sucesso. Sim. Não é só ser bonito, não é só cantar bem, não é só ser afinado. É um conjunto de fatores que você tem que juntar para poder fazer sucesso. Sim. E o sucesso também não existe uma fórmula mágica que, tipo, às vezes falta investimento, às vezes não é investimento. Perfeito. Né? É a mesma coisa que você chegar o cara... A pessoa quer ser médico, vamos voltar com esse exemplo. Aí ela vai lá, chega... E ela vai e quer um investidor para montar um consultório. Só que ela nem fez faculdade de medicina. Ela não precisa de dinheiro nesse momento. E com os artistas, grande parte deles acham que o que falta é dinheiro. Quando na realidade não é. O que falta é saber sobre engajar. Primeiro, o que falta é conhecimento. De saber como funciona a caceta do mercado musical. E aí falta atrair público, enfim. Para mim, o primeiro, assim... que o solo da coisa já começa muito bagunçado e isso faz com que... A gente, por trabalhar, ter o canal e tudo mais, a gente recebe
diariamente, né? Nossa, sim. Links de artistas mandando, e a gente vê o quão não preparados eles estão, né, cara? Sim. Eles acham o fato de você trabalhar com música ser um negócio muito prazeroso de se fazer, negócio que não precisa de investimento, que não precisa de estudo, que as coisas têm que acontecer meio que automaticamente. E agora eu vou... Pode tá no teu primeiro ainda, mas eu vou citar o meu... Não, já falam aí. O meu segundo, que é o meu, que é um lado podre da música, é justamente o quão baixo nível musical a gente vê em alguns artistas de sucesso hoje em dia. Sim. Entendeu? Caraca. Isso é meio polêmico isso, assim. Muita gente não vai concordar, mas é a minha opinião, tá, gente? Sim. Com essas lives que tiveram agora na pandemia, a gente deu pra ver o tanto de artista ruim que tem, cara. Mas peraí, isso não é nem tanto sobre opinião, Fonza, porque música é ciência. Mas não. Ó, sou formado em música, fiz faculdade de música. Tô falando de música enquanto ciência. Isso é uma ciência que estudam, tem teoria, igual a pessoa estuda física e engenharia, em música também tem isso. Mas qual que é o ponto? O que o Fonza falou faz total sentido. Tem um monte de artista que a qualidade musical deles não é alta, inclusive não é alta, porque não precisa... Não é baixíssima. Eu fiquei com vergonha vergonha alheia que fala, né? De vários artistas que eu vi lives, os caras cantando ao vivo, cantando fora do tom, cara. Então, mas olha só que interessante. Não é nem desafinado, não é semitonado. Tá injuriado é fora do tom. Não, eu entendo. E artista grande que tem milhões de seguidores de... Fonza, mas isso já vai com o que a gente conversou. Imagina só, usando o exemplo da caneca ainda. Essa louça aqui, talvez uma pessoa que entenda de caneca, ela pega e fala, jamais que essa caneca vale R$30. Essa caneca que o Gabriel quer vender pro Fonzari, não vale R$30. Essa louça aqui é feita em tal lugar que tem uma qualidade muito pior. Só que pro Fonzari o que importa é que tem o símbolo do Pink Floyd. E é isso que faz ter valor. E pro mercado musical é a mesma coisa. Não importa tanto se o artista que tá lá tem uma afinação impecável aqui no Brasil. O que importa é se a causa que ele está defendendo condiz com o que o público defende. Mas isso acho que confunde a cabeça um pouco dos artistas que estão começando. Porque eu nunca vi tanto nego ruim querer ser artista. Porque a gente tá lavando a alma hoje. Não, a gente tá aqui pra falar a verdade, né? Perfeito. Eu tô falando o que eu vejo. Eu trabalho com isso. Gente, eu trabalho com isso até desde 2001, que eu montei meu primeiro estúdio. Então eu já vi muita coisa acontecer. E eu nunca vi tanta gente despreparada querendo ser artista hoje em dia, porque a hora que ele vai... Tipo assim, ele vê o artista dele cantando na televisão, ele vê que aquilo vai falar, mas peraí, isso aí eu faço também. Diferente de tempos atrás, que quando a galera que era artista precisava ser artista de verdade, cara. Caras... Calma. Quem era artista precisava ser músico. Precisava ser músico de verdade. Hoje não precisa ser músico de verdade. Precisava ser músico de verdade, precisava cantar bem, precisava... Até porque era gravado praticamente tudo ao vivo. Os discos que a gente ouvia na época mais antiga, né? Hoje em dia... Mas as bandas que gravavam, às vezes gravavam em 4 canais. Os Beatles gravavam em 4 canais, cara. Então meio que... Às vezes eles gravavam ali fazendo poucos overdubs de voz e o que tava tocando tava valendo ali, entendeu? Até aqui no Brasil mesmo, na época dos sertanejos raiz, que a gente fala, né? A galera, na época do Trio Parada Dura, Milionário José Rico, Tião Carreiro e Pardinho, era gravado tudo ao vivo. Aquilo ali não tem afinador de voz, não tem colocando no tempo, não tem nada. Os caras era aquilo, cara, e era uma puta qualidade bacana. Hoje em dia já é difícil reproduzir aquilo lá. Fonza, mas qual que é o lance? Eu acho que é por como o mercado funciona. Pelo seguinte, se você pega outras áreas, isso também acontece. Por exemplo, uma vez estávamos Jô Francis e eu conversando sobre o mundo do teatro. E aí eu peguei e falei, nossa, é legal, né? E ela falou assim, é legal, só que a hora que tem um musical, por exemplo, porque a Jô canta, caso vocês não conheçam Jô Francis, canta pra caralho. Uma das melhores cantoras que eu já vi na minha frente. Ela é foda. Canta muito. E aí ela falou assim, só que, por exemplo, e ela sabe que ela canta bem, porque ela estudou isso e porque, enfim. Aí ela falou, mas não adianta, por exemplo, só ser alguém que canta bem. Porque se a audição do musical tiver que escolher entre uma pessoa que canta muito bem, mas não é tão famosa, e entre a Juliette... Entende? Que canta bem, beleza, só que não é uma profissional da voz ainda, pelo menos. Entre a Juliette, vão escolher a Juliette. Porque o que importa não é a qualidade musical, o que importa é o público que vai levar. Atrás, o mercado musical, ele funciona através de atração de público. O artista nada mais é do que o compre batom, do que o que vai... O artista é só o chamariz da coisa.
O que importa é o público. E aí a gente cai nesse ponto. Antigamente, as pessoas, de alguma forma... Não sei nem se as pessoas queriam uma música de qualidade, porque as pessoas também não tinham qualidade técnica pra conseguir julgar. Não tinham, verdade. O que acontece é que, sei lá, acho que democratizou tudo, e aí qualquer um consegue produzir, e aí qualquer um foi produzir. Como como o YouTube, por exemplo. Tem um outro tem um monte de canal de YouTube que quem fez jornalismo deve olhar e falar, esses caras aí não fica engasgando, não tem uma oratória. Olha só, esse cara é fanho e tem um canal, sabe? Deve ter um monte de gente que faz isso. Outra coisa que acontece é que hoje em dia barateou muito se gravar, né? Pra A galera caralho. consegue gravar em casa com uma qualidade absurda. Sim. Então, com um pouco de conhecimento, obviamente, né? Mas ainda assim não muda, né, cara? Mesmo tendo essa facilidade de gravar e tendo sido democratizado isso, acaba que gera mais concorrência também. Mais gente Sim. que não tão bem preparada, né? Querendo gravar e querendo fazer sucesso porque vê que é possível. Sim, só que isso também, falando da baixa qualidade musical, penso eu que é algo do nosso país. Se você pega lá fora, então, olha o mainstream brasileiro e olha o mainstream de, por exemplo, Estados Unidos. Bruno Mars, sabe? Não só Estados Unidos. Você pegar... Mas isso é cultural, né? Quando Sim. a cultura do povo é maior, obviamente eles são um pouco mais exigentes em todas as áreas, né? Por exemplo, tem coisa que acontece aqui no Brasil que é inadmissível lá fora, que é coisa de educação, por exemplo. Sim. E tem a ver com o fato de o Brasil ainda é um país de terceiro mundo. Então, assim, é natural que toda a produção seja condizente com a estrutura socioeconômica do país. Então, você pega lá fora, as escolas têm muito mais estrutura. Lá o moleque de 12 anos está lá na Broadway assistindo, tem produção para ele ver, tem tudo isso rolando. Quem ele ouve na rádio é o Ed Sheeran, que canta pra caralho, compõe muito. É o Bruno Mars, que, pelo amor de Deus, é a Ariana Grande, sabe? São artistas que estão high level, assim, que não tem discussão. Na qualidade musical, sim. Porém, na qualidade de letra, né? Tá equiparado com aqui do Brasil. As letras em inglês, meu Deus do céu, é uma ou outra que você consegue... É que eu acho que tem mais coisa de putaria, né? Tem muita coisa de putaria. No pop, pelo menos. No pop. Mas isso é no mundo inteiro, né, cara? Putaria vende, né, cara? Não tem jeito. Mais uma vez, o que importa é o que... Show me the money, bitch. Putaria é vida. Olha lá. Ô, boca aberta, já que você tá falando aí, e pra você, qual que é alguma coisa aí do lado podre da música que você tem a dizer? Acha? Cara, eu acho que é o estilo predominante hoje no Brasil. O quê? Funk. Você acha... Mas por que você acha que o funk é um lado podre da música? Porque não tem música. Calma. Aí entramos numa seara boa aí, ó. Acabei de falar, de eu ser formado em música. Vamos falar sobre isso. O que é música? Não, tudo bem. Pode ter a melodia, pode ter a... Não, mesmo que não tenha. Mas não tem como você chegar numa tribo que vive no meio da mata e o ritual que eles fazem musical, por exemplo, é com batuque. É com batuque e o mínimo de harmonia. Não tem como você dizer que isso não é música. Não, algumas tribos é só batuque e melodia, né? Que eles só cantam a melodia, não tem harmonia nenhuma. Sim, exatamente. É melhor que o funk. Exato. Pelo amor de Deus. Gente, ó, vai aparecer o Instagram dele tá aqui. Vamos lá. Não, mas tudo bem. Aqui é um espaço... Este democrático. lugar é um espaço justamente pra gente, cada um dar o que pensa e comenta embaixo também. Mas aí, assim, em questão de qualidade musical, sim, o funk tá muito abaixo. Inclusive, uma pessoa que elevou muito o nível do funk foi a Anitta. Não ela em si, porque ela não é uma cantora exímia, e ela mesma já falou isso. também, né, cara? Condzilla também. O funk, mas são esses anos que fomentaram todos... o mercado e chegou dinheiro, com a entrada de dinheiro, você aumenta, você melhora as condições de produção. Melhorou muito. O funk, antigamente, o áudio era tudo rachado, tudo danado. Sim. Os clipes eram tosquíssimos. Hoje não. Hoje é tudo em 4K, os clipes do Condzilla, com um povo bonito, bem vestido, às vezes sem roupa nenhuma. Hã? Mansão alugada, carro alugado. Enfim, mas é o que vende, né, cara? Não, mas pera aí, a gente chega num outro ponto interessante que o Marquinhos falou aí. O que acontece? A música, ela é um dos traços de uma cultura. Então, dentro de o que caracteriza uma cultura é a junção dos traços culturais. O idioma, a culinária, a vestimenta, a produção cultural, a música. Se você tem uma cultura que tem, de alguma forma, um nível, é esperado que toda a produção cultural, de todos os traços culturais decorrentes daquela cultura, sejam condizentes com o nível da cultura em si. Então não tem como, por exemplo, eu entrar lá na tribo indígena e esperar que eles estejam produzindo tese de doutorado. Por mais que eles tenham muita sabedoria, toda aquela cultura funciona daquele jeito. E quando a gente fala de uma cultura, por exemplo, como o Brasil, que é uma cultura continental, a gente tem uma coisa que, aliás, em
sociologia musical a gente estuda, que são as subculturas. Não gosto do termo subcultura porque parece que é inferiorizar, mas é como se fosse uma endocultura. Dentro de uma cultura grande que é o Brasil, a gente tem várias culturas. A cultura do rock, a cultura do Nordeste, a cultura do Sul, entende? E o que acontece? O funk, ele é um tipo de produção cultural de uma endocultura periférica. Por exemplo, quando eu dava aula em ONG, os molequinhos tudo quer ser MC, sabe? Eles ouvem isso. Só que a educação deles é muito baixa. Tudo é muito periférico, tudo é muito marginalizado. Não tem como esperar que na periferia um moleque vá ouvir Beethoven ou ouvir Bach, porque ele não tem nem contato com isso, nem chega até ele. É muito cruel esperar que ele tenha um nível de produção cultural como um moleque que cresceu falando inglês, espanhol e tem acesso a tudo isso, já foi no teatro. Não são todos. Tipo, até tem uma música que tá estouradaça agora que eu acho muito massa a letra. Então eu vou passar a visão pros meios. Tipo, tem um conteúdo, ele fala tipo, de não usar drogas, de não sei o que lá e tal. Tá usando daquela endocultura. Sim. Mas é que tem uns que... Então, mas olha que interessante. Você já nem falou de música, você falou de letra. Isso é literatura. Entende? E aí cai outra... Mas aí entra também no... Já sai desse tchutchá de kika. Sim, mas o próprio sertanejo. Bará, bere, bere, bere. Bará, bere, bere, bere. Que rico! Mas se a gente for pro pop também, as letras do pop, pop internacional. Enfim, nossa, tô gostando desse papo nosso aí, ó. Ó, tem outra coisa que eu separei aqui, que pra mim é o lado podre da música, eu acho que é porque eu sou muito careta, que são as drogas. Mano, eu acho que é um nicho que tem muita droga, cara. Cara, mas você vê como tudo é relativo. Eu já vi entrevistas de várias pessoas que produziram obras... A Rita Lee tem uma frase que define muito bem isso. Ela falou que as melhores e as piores músicas que ela fez, ela estava em estado alterado. Então, quer dizer, o próprio Roger Waters, do Pink Floyd, enfim, tem uma galera aí que usava os ácidos lá para poder... O próprio Raul Seixas, o Paulo Coelho, que eu já vi... Eu não sei se é verdade, mas já vi falar. Enfim, não vi os próprios falando, mas... A maioria é o lance de abrir a mente, né, que eles falam. Então, muita coisa do que a gente ouve e às vezes do que a gente gosta foi feita em estado alterado. Sim. Olha como que a coisa é, não, mas, relativa, mas aí, né, Marcola? O que você acha, Marcola? Opina aí. Não, eu acho que se expande a mente pro cara que tá fazendo a letra ou criando a música. Ué. Mas olha só como isso aí, o buraco é mais embaixo, gente. Porque, beleza, aí o artista tá lá. Só que ele sabe que aquilo ali financia o tráfico todo e financia crianças marginalizadas de aviãozinho vendendo droga. Porque depois esse artista vai lá e vai criticar o governo. Depois esse artista vai lá e vai criticar um monte de coisa na sociedade. Ele sabe que ele tá participando de todo aquele sistema ali. Porque se ele dá a grana, ele faz acontecer. Como que você mata qualquer empresa? Para de comprar dela. Você quer matar a indústria das drogas? Para de comprar. Nossa, morre. Mas isso é uma coisa que, velho, vai virar um debate gigantesco, né? Não, porque sim. tudo isso também das drogas e do aviãozinho, do moleque da favela que vai vender droga e tudo mais, isso cai no negócio cultural que a gente tava falando de educação. Sim. Na cabeça, eu vi uma reportagem onde os meninos das favelas, eles enxergam o traficante como um herói. Como um herói, sim. Porque ele cuida da comunidade, ele protege a favela. Então, pra ele, é um orgulho pra ele trabalhar pro cara. Ajudar. Ele, na cabeça dele, ele tá ajudando, entendeu? É uma carreira. Exatamente. Literalmente uma carreira. Então, bicho, é muito abrangente isso aí. Mas realmente... Há muitos artistas que destroem a própria vida, né, por conta das drogas. E aí eu acho que cai uma outra questão aí, que é a própria questão do egoísmo em si. Que eu sinto que o mercado musical é um mercado muito egoísta. Porque a humanidade é egoísta, né, cara? Todos nós somos egoístas. O que eu acho é que tem profissões que são um pouco mais egocêntricas. Por exemplo, por que o Gabriel foi escolher ter um canal no YouTube? Ele poderia ser qualquer coisa. Por que ele foi escolher uma coisa onde um monte de gente ficou olhando pra ele? Entende? Uma veia... Entende? Isso é o quê? Tem uma veia narcisista. Sim, exatamente. Só que o que eu acho que o problema é você não saber. Eu sou uma pessoa egoísta pra caralho. Eu sou egoísta, sou arrogante, eu sou avarento. Eu sei... Isso Eu sei os meus pontos aqui. Avarento que é, mão de vaca. Mão de vaca. Puta que pariu. Não, mas o ponto é... O problema não tá em você ter defeito, porque todo mundo tem defeito. O problema tá em você não conhecer os seus defeitos, porque aí você não consegue trabalhar. E o que eu acho é que os artistas,
alguns nichos, sertanejo, por exemplo, não. Mas tem alguns nichos do pop no Brasil tende a querer ditar como a sociedade deve ser. E aí o que eu fico pensando é, beleza, então você é o gabarito da humanidade, como tu tem que... Você sabe, então, sabe? E aí, por isso que eu falei, muito hoje em dia por isso que eu falei negócio da droga. Entende? Porque é muito fácil pra mim chegar aqui e falar assim, gente, porque agora vocês têm que fazer isso, porque a gente tem que salvar a África, porque... Beleza, será que eu tô fazendo minha parte? Será que eu sou tão... Entende? E eu acho que o problema é que muitos artistas não sabem que eles são egoístas. E aí, eles acabam incorrendo em vários erros ao longo da carreira, como, por exemplo, a gente até falou no vídeo que a gente gravou, ele chega no empresário e quer que o empresário bota dinheiro. Sendo que ele mesmo não investe. O dinheiro dele ele tá pagando a faculdade de engenharia. Entende? Eu acho que esse egoísmo ele vai se desdobrando em coisas que o artista nem percebe. Aí o público quer ouvir, por exemplo, uma música que seja de tal jeito. O que o artista faz? Vai lá, faz o negócio do jeito que agrada a ele e tenta empurrar goela abaixo do público, sabe? Entendi. Eu acho que esse egoísmo acaba vindo assim e perpassando de várias formas aí. Pra mim, o egoísmo é um lado difícil da humanidade e, portanto, da música também. É verdade. Só pontuando esse negócio, esse lado podre que você citou, que é o lance das drogas, eu acho que tem, tipo assim, as drogas lícitas produzem muito mais vítimas no mundo e no Brasil do que as drogas não lícitas. Sim. Não lícitas, né? Lícitas, né? Quantas pessoas morrem por acidente de trânsito, por exemplo, acidente de estar embriagado, por brigas por estar embriagado. Por brigas, enfim. Então, essa é uma discussão muito ampla. Sim, total. Eu acho que se tem que proibir tudo. Entendeu? Não só proibir a maconha ou outros tipos de... Entendeu? Tem o álcool. Sim. Tem o açúcar, tem o café, tudo isso é droga. Sim. Chocolate. Sim. Tem um monte de gente que vai me xingar agora. Não, mas é que mas é verdade. Não, mas é que a gente coisa entra... que causa uma sensação. Mas a gente entra num nível de como que isso impacta no cérebro. Aí eu não tenho conhecimento, mas tem coisas que... Por exemplo, chocolate não vai te deixar... Não é alucinógeno, por exemplo. Mas eu falei isso aí só de brincadeira. Sim. Eu tô me referindo ao álcool mesmo. Que, por exemplo, que a música incentiva a bebedeira. E é glamorizado. Esse é o B.O. Gente, isso é tão absurdo. Pra mim, hoje... Beber ao ponto de não lembrar o que fez no outro dia é bonito. A galera conta como se fosse uma coisa... Mas olha só que interessante. Se a gente voltasse lá na década de 80, fumar era uma coisa muito bonita. Era glamourosa. Todo mundo fumava, né? Nossa, é a coisa legal. Hoje as pessoas já falam, tipo, sabemos que isso aí mata, galera. Sabemos que não é uma coisa tão mata legal. Mata aos poucos. Mas se eu não tenho pressa de morrer, eu fumo. Mas qual que é o ponto? Hoje, a bebida, ela tá ocupando... Entendeu, Marcola? Não. A piada? Você entendeu a piada? Entendi. O fumo mata aos poucos, mas eu não tô com pressa de morrer. Entendeu? Inclusive o seriado que a gente tava vendo, This Is Us, aparece uma cena no hospital lá dos anos 70, a galera fumando dentro do hospital. E qual que é o lance? Hoje, mano, eu não tenho dúvida, velho, eu boto meu cu aqui na mesa, mas sem medo. Daqui 10 anos, a gente vai estar assim, gente, vocês lembram? Tinha música dizendo, alô, Ambev, e a gente falando de bebê e tratando. Tanto que, se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, se você vê o mix de produtos de empresas, por exemplo, como Ambev, como Coca-Cola, o mix de produtos, ele é um pouquinho, ligeiramente diferente já. Você tem menos bebidas alcoólicas, você tem menos refrigerante, porque são coisas que o mundo tá deixando de consumir. Hoje, o que eu sinto, existe uma galera que ainda tá, isso aí, gente, vamos beber. Mas olha só, a gente tá falando sobre isso já. Talvez se fosse há 5 anos a gente nem tivesse falando. A gente é só falar, vamos tomar uma cerveja, é isso aí. Hoje a gente já tá, não, beleza, legal, massa tomar cerveja, mas será que faz sentido ser desse jeito, sabe? Será que... O que acontece é que tudo que é em excesso é ruim, né? Tudo. Até água em excesso não é muito bom. É verdade. O que acontece? Eu não sei, mas eu vi um médico falando sobre isso, cara. Não é bom também tomar muita água em excesso. Marcola, o que mais que tem como lado podre da música que você separou aí? Que você, como um grande músico do rock teen dos anos 2000, que tocou junto com o Cine, com o Restart, com quem? Você já tocou com gente, né, Marcola? Bastante, vai. Qual que é o lado podre da música? Olha, Sua voz é tão bonita que a gente gostaria de ouvi-la mais próxima do microfone. Muito obrigado, linda. Melhorou? Melhorou. Uma coisa que eu não gosto... Não sei, você que tá monitorando o áudio. É verdade. Tá com fone aqui, velho. Ele tá com fone perguntando pra nós se não entende estão... por que eu tô falando negócio das drogas, Fonso? O buraco é mais embaixo, cara. A pessoa nem vê, ela perde a noção. É porque eu tô concentrado aqui. Entendi. Eu tô concentrado aqui, para de falar. Eu tô concentrado aqui. Ele foi olhar a câmera. Pronto, tem... Afonso, era só uma piada. Pra quem não sabe... que ninguém tá vendo que ele tá olhando a câmera. Pra quem aí não entra sabe, a piada. eu tô monitorando 3 câmeras aqui, então é muita concentração. Meu Deus. É verdade. Qual que era o lado podre?
Ó, uma coisa que me chateava muito quando eu tocava em banda era os organizadores pedirem pra gente vender os ingressos do show pra poder ter um lugar de abertura no festival, enfim. Ah, tá, porque como que acontecia? Ia acontecer, por exemplo, o Rock in Rio, aí tinha bandas novas, que era, por exemplo, a banda do Marcola, e aí o organizador... Sim, mas é só um exemplo. Mas aí o organizador do Rock in Rio falava, The Code, vocês querem tocar lá? Tudo bem, a gente coloca vocês no palco iniciante, só que vocês têm que vender... The Code era o nome da banda? The Code. Meu Deus. Não, é Code. O código, é isso? Era The Code. Não, era Code. Não. The Code. D-E-C-O-D-E. Ah, tá. O código. Não. É The Code, tudo junto mesmo. The Code? É o jeito ruim, tá. Tá Mas enfim, qual que é o ponto? E aí o organizador falava, se vocês quiserem tocar, só que vocês têm que vender 5 mil ingressos. Sacou? E aí o job que era dele de vender, ele passava. Mas eu entendo que do lado do cara, o que você tava agregando pro cara, por exemplo? É. O que você tava gerando de valor pra ele? Porque a hora que você paga 7 pau no iPhone, o cara tá te entregando o iPhone. É uma troca. Por isso que é voluntária. O que você entregava pro organizador de evento? O que a The Code entregava de valor pro organizador de... Imagina que você é um organizador de evento e a The Code chegou até você. Que valor que ela tá te gerando? Eu acho que depende muito do público que a banda leva, né? Então, mas ele não tinha garantia nenhuma. Mas se a banda leva público, a banda estaria já no palco principal. Ela não precisava vender ingresso. Ué. Teve show, eu já tinha saído da banda, teve show que teve aqui do Cine, que ficou mais gente assistindo a banda do que o Cine, que era a banda principal. Eu entendo isso. Então talvez, mas eu entendi a ironia aí. Mas o cara... vocês não gostam de rock teen, eu gosto, mas... Rock bosta, né? Pelo amor de Deus, Manzara, esse cara aí, esse cara que só quer saber de botar fogo na guitarra e não sei o quê, pelo amor de Deus. Mas peraí... como é que eu só ouço Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix... Essas coisas, né? Como é que eu vou falar do Cine, né? Do Restart. O Fonza comeu um morcego um dia no palco. Cara. Essas coisas, Ozzy Osbourne. Mas a galera do Cine, pelo menos hoje, faz parte do cenário do pop nacional. O René, ele compõe pra Maiara e Maraíza, o René, lembra o René da Evo? Da Evo. A galera esparramou e foi cada um pra um canto. E a galera tá no mercado musical de outra forma. Mas o que eu ia perguntar era, será que o cara tinha noção disso? Porque se eu sou um organizador de evento e eu sei que eu vou ter uma banda que vai levar público pra caralho, por que eu vou colocar um obstáculo pra você? Eu ia ligar pra você e falar, Marquinhos, vamos botar The Code pra abrir. Não. Talvez o que tenha faltado foi passar esse valor pra ele. E talvez tem que ver também se esse valor realmente... porque se é uma banda... Se uma banda realmente tem público, o cara ia saber, cara. Nem sempre, eu acho. Não, e talvez o fator deles não terem ficado assistindo o Cine, ter ficado assistindo a sua banda, é porque talvez a banda que tava lá dentro era tão ruim que essa aqui eles enxergaram como menos pior. O cara tá com ódio ali, velho. Não tô com ódio, eu tô falando uma hipótese. Já tá ficando vermelho já, velho. Pelo amor de Deus. Gente, próximo episódio a gente vai bater um papo com o pessoal da Cine e com o pessoal do Restart. Cara, o maior prazer do mundo. Com o maior prazer do mundo. Tem que deixar o Fonza amarrado. Nada. Não, cara. Tá. Próximo tópico aqui que eu pensei. Pode falar. É só o meu gosto, pessoal. Sim. Mas isso não quer dizer... o que eu digo isso, já disse isso algumas vezes. Se essa galera, seja Cine, seja Restart, se eles chegaram lá, alguma qualidade eles têm. Sim. E é o que a gente falou. Às vezes não é musical, às vezes não nos agrada. Por exemplo... Quando eu entrei na faculdade de música... Quando eu brinco assim, eu tô falando do meu gosto pessoal, né? Sim. Quando eu entrei na faculdade de música, eu gostava muito de NX0, Fresno, toda essa galera, e gostava muito de Roupa Nova. Conforme eu fui estudar música, eu falei, mano, essa galera que faz o rock é uma coisa muito básica. Existe toda uma preocupação artística, mas musicalmente falando, é uma coisa muito simples. 4 acordes, sabe? É um troço bem igual sertanejo. Faz sucesso do caralho, só que musicalmente é bem simples. E eu olhei pro Roupa Nova e falei, caralho, esses caras são foda. Entende? Então, o que eu penso não tem problema você gostar de uma coisa que não tem tanta qualidade. Só precisa saber que não tem tanta qualidade e tá tudo bem não ter. Por exemplo, não é todo dia que você vai comer uma comida totalmente balanceada nutricionalmente. Você vai no McDonald's, você sabe que não tem qualidade e tá tudo bem. Você tá consumindo. Não quer dizer que tem qualidade enquanto uma junk food, sabe? Tem qualidade enquanto aquilo ali. E é a mesma coisa. Não tem como se comparar bar com um artista que tá tocando na rádio, porque a proposta é totalmente diferente, o nível de complexidade
tecnicamente falando, é outro. Entendi. Um outro ponto que eu pensei, de lado podre da música aqui, é a questão da objetificação. Como assim? Eu acho que isso é horrível, horrível, horrível. Porque, de alguma forma, o artista fica preso na imagem que ele tem. Você pega a Billie Eilish, por exemplo, estourou daquele jeito, aí todo mundo espera que ela... Um exemplo, a gente tá fazendo podcast e vai ter gente aqui embaixo falando, nossa, eu preferia quando vocês fizessem react. Ah, isso aí é óbvio. Sacou? Óbvio. O artista... Imagina só sei lá, Los Hermanos. Eles vão entrar no palco, o que vão falar? Toca Ana Júlia. E eles Entende? não vão tocar. E assim, existe uma objetificação, como se o artista fosse escravo do próprio sucesso e da própria imagem dele. A gente vive um pouquinho isso por conta do YouTube, de uma forma bem leve. Agora, você imagina, por exemplo... Mano, imagina o Michael Jackson. Ele virou um objeto já. Ele hard, né? Ele deixou de ser uma pessoa, sabe? Tipo, a galera tá aí falando, gente, é um ser humano, sabe? Ele pode ser bom, pode ser isso, pode ser aquilo, mas no final das contas é uma pessoa, assim, sabe? E pra mim essa objetificação, assim, é um lado bem... É assim, todo mundo que sonha em ser artista quer ficar famoso, quer ficar rico, mas todo bônus tem o seu ônus, né? Eu já ouvi vários artistas famosos dizendo que, tipo assim, se eu pudesse escolher, eu preferia ser rico, mas não ser famoso. Sim. Porque eu perdi totalmente a minha privacidade. Não posso ir num supermercado, não posso ir, sei lá, num parque com meu filho, com a minha família, com os meus amigos eu não consigo sair. Então, tem que ver isso aí, cara. Às vezes a pessoa quer só enxerga um lado da moeda, né? Não vê o outro. Sim, sim. Perfeito. Então isso é uma coisa de se pensar. Tem vários artistas aí que já perderam a vida por conta disso, de não conseguir conviver com isso, né? O Chorão, no livro Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, da Grazon, da ex-esposa dele, um livro muito legal, inclusive, conta a trajetória do Charlie Brown. Você já leu, Marcola? Não. Você, como um grande fã de Charlie Brown, deveria ter lido. Deveria, mas não li. Ela conta toda a história do backstage do Charlie Brown. Sabe? Porque a gente sabe que chegou na mídia. Ela conta onde estavam as crises do Chorão, onde dava treta, o que acontecia. Ela conta de treta da banda dela entrando no meio, assim, tipo, tentando se separar. E assim, tipo, show grande, marcado, e os caras quase se pegando dentro do apartamento, sabe? E ela vai falando tudo isso. Inclusive, depois que o Charlie Brown já tinha estourado, que já tava do caralho, o Chorão foi até o corpo de bombeiros. Ela conta isso no livro. Ele foi até o corpo de bombeiros pra virar bombeiro. Oxi. Ele chegou lá e falou, quero ser bombeiro, como que eu faço? Ele já era o Chorão. Isso eu não sabia, Porque ele falou, eu não aguento mais. Eu perdi o propósito. Eu não tenho mais felicidade nisso que eu faço. Eu não faço nada de bom. Eu quero ajudar a salvar as pessoas. Entende? E existe essa... Junto com essa objetificação vem essa depressão pós-palco. Sabe? Até porque, imagina também, o que o Chorão passou é um tipo de coisa, mas imagina artistas, por exemplo, que já foram muito mainstream, muito arregaçados, assim. Tipo Bruno e Marrone. Não, eles são ainda, né? Eles não são o top do sertanejo. São, cara. Não, Alfonso, você pega o que toca hoje, a mais tocada na rádio. Não é, geralmente não é. Vai ser Marília Mendonça, vai ser a nova geração. A mais tocada no rádio geralmente é a que paga mais. Sim, não, que seja. Mas, tipo, quem vai conseguir pagar mais é quem tá vendendo mais, quem tá levando mais público. E o público do Bruno e Marrone, se você pega alguém que curte sertanejo, de agora, essa pessoa se identifica muito mais, provavelmente, com Luan Santana, com Gustavo Lima, com Gustavo Mioto, com Maiara Maraíza, do que com o Bruno e Marrone. Tanto que você pega os primeiros álbuns do Bruno e Marrone, era muito diferente do que é hoje. A estética era outra, falava com outra geração. Eu cresci ouvindo Bruno e Marrone. Só que eu vou na balada, não tá tocando Bruno e Marrone, sabe? Uma vez ou outra, toca. Mas o que eu acho o artista precisa também saber lidar com essa decaída, igual o jogador de futebol. Vai ter uma hora que o cara vai arregaçar e vai ser o melhor do mundo. Depois, passou. Entende? E aí ele vai precisar entender que agora a vida dele é aquilo ali. É o próprio caminhar da vida, eu acho, sabe? E na música eu acho isso que é muito... Eu não acho que é tão drástico quanto um jogador de futebol. Porque jogador de futebol é tipo assim, 10 anos de carreira passou, já era, não tem mais o que fazer, vai virar técnico. O artista ele pode continuar, como por exemplo o David Gilmour, pode continuar fazendo som e tal. Pode. Talvez ele não alcance o pico que ele já alcançou um dia, mas assim, ainda assim, ele vai lidar com a comparação de que no passado ele era mais, sabe, mais famoso do que... Esses artistas, o que a gente vê muito é os artistas de carreira, vamos dizer assim, que tem uma carreira longa e duradoura, né? Eles, às vezes...
estouram, mas conseguem... Por exemplo, o Pink Floyd acho que nunca foi estouradaço, assim. Ele teve uma época que tocou muito nas rádios e tudo mais, mas ele está aí por anos e anos e anos e se mantendo, entendeu? Mesmo quando acabou a banda, o David Gilmour lançou discos, o próprio Roger Waters lançou disco. A galera tipo, continua produzindo e estão com 80 anos de idade e estão aí na ativa, entendeu? Sim. Então eu acho que o artista que produz a arte... Como é que eu vou explicar isso, cara? A arte de verdade, né? Que não tá só... Que não tá somente preocupado com o mercado. O pódio. Ele gosta do processo todo de ser artista. Exatamente. Então eles tendem a ter uma carreira mais duradoura. Não são que nem alguns artistas que correm atrás do sucesso, que você falou. Por exemplo, eu acho que o Bruno Marrone ainda tá no topo ainda. Não, eles estão no topo. Eles não são o topo, isso que eu quis dizer. Ah, sim. Tem N artistas que estouram, aí tipo, tocam 6 meses e somem, você nunca vai nem ouvir mais falar. O próprio P.O. Box lá, P.O. aquela Box, música sim. Papo de Jacaré. Estouraram e é só aquela música. Pô, imagina esse cara olhar e falar, meu... Pois é. Eu fui o cara mais tocado no Brasil. Como que eu vou? Eu nem sei se ele quer, mas eu acho que talvez eu pensaria. Como que eu pensasse? Como que eu volto? Então. Mas eu acho que é diferente. Por exemplo, você pega Sandy Júnior, que construíram uma carreira mega consolidada e aí chegaram no ponto de falar, tá bom pra gente. Deu o nosso tempo. Tem aqui. artistas brasileiros, como o Caetano Veloso, o próprio Djavan, que tem um público cativo. Que, tipo, eles estão... O Djavan, quase de 2 em 2 anos, ele lança um disco, ou se não for de ano em ano. E, velho, ele tem o público dele. Tem a galera que vai lá, que consome a música que ele faz, o tipo de música que ele faz, e ele tá aí sobrevivendo, e é um medalhão da música brasileira, e tá, vamos que vamos. Aí eu acho que o artista tem que ver isso também. Qual que é o objetivo dele, se é mais a curto prazo. É que todo mundo quer tudo a curto prazo, né? Hoje em dia, principalmente com esse lance das mídias sociais, né? Todo mundo quer viralizar, todo mundo quer ficar famoso do dia pra noite. E, velho, não sei mundo se isso... líquido, né? Como dizia Zygmunt Bauman. Não sei se isso é a melhor coisa, assim, pro artista. Sabe um outro ponto que pra mim é uma parada que é meio... faz parte do lado podre da música, digamos assim, é que ele é um mercado que não tem espaço pra todos. Assim, não tem como dizer que isso é bom, que isso é ruim, mas assim, o modelo de negócio musical é um modelo de negócio que não adianta. Não vai caber todo mundo. É como se você pensasse, por exemplo... quantos médicos, ou melhor, quantas padarias podem ter na cidade? Podem ter um monte de padarias. E show de bola. Agora, quantas empresas podem construir rua numa cidade? Não são muitas. Eu sabe? nem sei que empresa que constrói rua. Mas qual que é o ponto? O modelo de negócio daquilo ele não tem espaço para um monte de gente, não tem demanda de mercado. Entendi. E o negócio do artista é um negócio de mídia. Um negócio de mídia depende de quanto de atenção, de volume de público que ela tem. Se você pensa, por exemplo, uma emissora, o que dá o valor da emissora? O tanto de audiência que ela tem. Agora imagine se ao invés de ter a Globo, se ao invés da Globo ter uma audiência de 200 milhões de pessoas assistindo, se tivessem 200 milhões de emissoras com uma pessoa assistindo. Nenhuma marca ia patrocinar. Então, emissora, todo negócio de mídia, na real, é um tipo de negócio que ele vive justamente da concentração de público. E a hora que esse público tá, por exemplo, no show da Marília Mendonça, não tá nos outros shows. Entende? Não é uma coisa que é 1 para 1. Tipo, comprar um carro. Você compra o carro e cada pessoa tem um carro. É 1 para 1, camiseta. Você compra uma e show. Músico. Não. É um artista que tem o produto dele que vai pro monte. E tem que ser assim para fazer sentido. Se tirar o público da Anitta, ela perde o valor. Ela não faz mais nada na carreira. Verdade. Então, ele é um modelo de negócio piramidal, que a gente chama. Todos os profissionais envolvidos ali, são poucos que estão lá no topo e muitos que estão aqui embaixo. E é assim porque é um modelo de negócio assim. E aí eu acho que, não sei se eu posso dizer que é um lado, não é um lado podre assim, mas é uma coisa que é... É do business. É, jogador de futebol também. É uma parcela também. Muito pequena que ganha milhões de reais. Exatamente isso. Quantos clubes tem? Muito clube. Se você tiver 1 milhão de clubes, você não vai ter a cultura do futebol, você não vai ter as torcidas organizadas. Simplesmente porque não tem. Você precisa de ter essa concentração, sabe, massiva para que a coisa faça sentido. Verdade, cara. Enfim, é isso aí, né, gente? Debatemos aqui um pouquinho sobre o lado obscuro, os lados podres do mercado musical e da música. E se você acha algum lado podre que a gente não comentou aqui, você comenta aí embaixo já também. Comenta aí embaixo. Isso aqui é literalmente uma mesa de bar. Agora isso aqui é uma mesa de bar, Afonso. Tá faltando a cerveja. É verdade. Aí, não, mas a gente não pode consumir drogas.
Por que não? É lícita? Tô Claro zoando. que podemos. Mas com moderação. Só Ó, o beba zoando. com moderação. Já é uma coisa que entrou, que não existia É antes. verdade. Enfim, gente. É isso aí. Se inscrevam no canal, deixem aí embaixo sugestões de outros temas que vocês gostariam de ver, pessoas que vocês gostariam de ver aqui, porque este monitor está aqui, porque a gente já está pensando em trazer pessoas, mesmo que à distância, inicialmente, por conta da pandemia, etc, pra gente trocar uma ideia ali. A gente já fez isso aqui, né? Tem alguns episódios muito legais que a gente entrevistou o pessoal. E a ideia é a gente cada vez abrir um pouco mais as cortinas musicais, né, Fonza? Pra galera ver como funciona de dentro. Porque é uma coisa que todo mundo consome, mas ninguém sabe como funciona. A nossa ideia é levar informação, né? Exatamente. Levar informação pra galera. Porque a gente sente que esse cenário musical é muito carente, assim. É muita gente mirando um alvo, mas não sabendo muito bem. Não é difundido como funciona, né? É verdade. A maioria não tem a mínima noção. É igual carro. A gente usa carro, mas abre o motor. Eu não faço ideia de como funciona o motor de um carro. É verdade. É a mesma coisa, a gente consome música, mas você fala pra pessoa, como que funciona? Ah, não sei. Ninguém sabe. Enfim. É isso aí, gente. Valeu, Fonza. Valeu, Marcola. Isso aí. Valeu. Episódios novos em algum tempo, que não sabemos. Tem no Spotify também. Se inscreva no canal, tem Spotify. Lá também, são Musicast. Isso aí, gente. Valeu. Valeu.